MPF, Ministério Público Federal, enquadrou o INSS literalmente para resolver os benefícios que estão atrasados, ou seja, as pessoas que deram entrada e nada até hoje. Você que está assistindo aí talvez esteja nessa situação ou conheça alguém que esteja nessa situação, então você vai compartilhar esse vídeo com eles também. Vou explicar o que aconteceu e você tem que assistir esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar para vocês no final como é que você vai colaborar para que isso dê efetivamente certo. Vamos lá, a recomendação do MPF diz o seguinte: o Ministério Público Federal enviou uma recomendação para que o INSS tome providências urgentes para liberar os benefícios que estão parados aguardando análise. Alguns motivos eu elenquei aqui para vocês sobre essa recomendação, o que fez o Ministério Público tomar essa atitude contra o INSS. Hoje o INSS tem um déficit de 10 mil servidores, ou seja, precisaria de no mínimo mais 10 mil servidores. 9 mil do quadro ativo estão prestes a se aposentar. Pedidos de benefícios parados há mais de um ano. Idosos, deficientes, gestantes completamente desamparados, aguardando uma decisão de processo no INSS. Aqui mais alguns trechos. Mais da metade dos milhões de beneficiários da Previdência Social é composta por pessoas pobres e de idade avançada, isso dados do IBGE. Circunstâncias que, associada a uma presumível formação educacional deficiente, indica que pouca ou nenhuma chance possuem de tirar suficiente proveito da ferramenta Meu INSS, né? Inclusive o teleatendimento, ambos introduzidos pela autarquia em substituição ao atendimento imediato e presencial. Como a gente já disse aqui quando a gente tem os nossos vídeos sobre Meu INSS, cada vez mais o INSS está transferindo o seu atendimento para os canais remotos. Os canais remotos são o quê? Internet, telefone. E o aplicativo do INSS é esse Meu INSS. A maioria dos serviços você consegue fazer por ele hoje, mas conforme dados do IBGE e o que o Ministério Público alegou aqui, muita ou mais da metade aí dos beneficiários e potenciais beneficiários do INSS não tem condições, estrutura educacional para poder utilizar dessa ferramenta, né? O que acaba cerceando o direito da pessoa de requerer. Segundo o painel de monitoramento do próprio INSS relativo aos meses de março de 2018 a abril de 2019, foram formulados nesse período 6.468.036 pedidos de benefício. E até hoje, agora abril de 2019, ainda estão pendentes 2.137.000. Considerando também, segundo dados de 2016, enquanto um processo administrativo previdenciário do INSS custa em média R$ 894 ao Estado, quando esse processo se torna judicial, só na primeira instância ele já custa para o Estado R$ 3.734. Ou seja, o INSS ficar demorando ou ficar analisando de forma rápida e errada causa a judicialização desses processos e gera uma evidente lesão aos cofres públicos. Mais um prejuízo muito grande aí que não é contabilizado, mas pode botar aí na conta da reforma da Previdência também, que em nenhum momento é citado esse valor causado por uma falta de estrutura do órgão. A lei diz também, você que assiste nosso canal sabe disso, que concluída a instrução do processo, ou seja, apresentou os documentos ao INSS, a administração pública, no caso aí o INSS, tem o prazo de até 30 dias para decidir ou uma prorrogação justificada de mais 30 dias, ou seja, teoricamente, pela lei, o INSS tem no máximo 60 dias para dar uma resposta e conforme aí a recomendação do Ministério Público, tem demorado até mais de um ano e você provavelmente que está assistindo esse vídeo, talvez esteja nessa situação e sabe que deve estar esperando por um enorme período aí. Resumindo, pessoal, o Ministério Público Federal acredita que a precarização dos serviços prestados pelo INSS tem afetado a garantia constitucional de benefícios da população,
além de lesar os cofres públicos em virtude da judicialização para a efetiva obtenção desses direitos. Ao tempo em que mascara a precarização dos serviços e do seu quadro funcional, a utilização de canais remotos obstaculiza o acesso de milhões de pessoas a direitos que lhe assistem, além de propiciar, paralelamente, a proliferação de terceiros prestadores de serviços, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que cobram dos segurados por um serviço que ele teria de graça, certo? Que é você chegar lá no INSS e solicitar seu benefício. Teoricamente não precisa da intermediação de ninguém para facilitar esse processo. E agora a sua parte. Pessoal, essa recomendação do Ministério Público, ela diz o seguinte no final: a fim de imprimir em regime de urgência prazo razoável na resolução dos processos administrativos de competência da autarquia previdenciária, que o Ministério da Economia e o INSS promovam, no âmbito de suas esferas de poder, atos necessários à reposição da força de trabalho da autarquia em quantitativo não inferior às vagas cargos em aberto acusados pelo Instituto, ou seja, no mínimo 10.000 vagas. A segunda recomendação aqui, que o Ministério da Economia autorize, em prazo não superior a 30 dias, a realização de um concurso público para reposição dessa força de trabalho. Vocês sabem também que o governo estipulou um bônus para os servidores para aumentar a produtividade, mas esse orçamento também não foi liberado até agora. Esse bônus é citado na recomendação do Ministério Público, mas, como não está em prática, também está sendo insuficiente, né? Uma medida que acabou não entrando em vigor ainda e talvez nem entre, a depender do que for definido nessa medida provisória do pente fino, que é nela que está previsto isso. Pessoal, então é o seguinte: o Ministério Público recomendou, ou seja, é um presta atenção no INSS para que ele tome alguma providência, para que as autoridades que dirigem o INSS tomem alguma providência. E sugeriu quais são as providências, que seria a reposição dessa mão de obra. Se o INSS não cumprir, os responsáveis pelo INSS serão responsabilizados por essas atitudes. Inclusive ele cita o crime de improbidade administrativa pela lesão que estão causando aos cidadãos e aos cofres públicos, né? Então o que você vai fazer, pessoal? Por que o Ministério Público se meteu nisso? É aí que você vai entrar. O Ministério Público é o fiscal da lei. O próprio nome diz Ministério Público. Onde houver interesse público violado, o Ministério Público tem que atuar em favor do cidadão. Pouquíssimas pessoas se utilizam disso. Acho que o Ministério Público aí é para prender bandido, é para acusar bandido, mas enfim, o Ministério Público está para defender o interesse público. E a Previdência Social, seu direito ao benefício, é, se não o maior interesse público aí no momento, principalmente pela situação que o país vive, certo? Como que o Ministério Público entrou nisso? Provavelmente por reclamações que foi recebendo de segurados que estão nessa situação. Nesses 30 dias a gente sabe que muita coisa pode acontecer, está mexendo com o Ministério da Economia, uma situação de reforma da Previdência, e pode tentar abafar esse caso. É aí que você tem que entrar lá, você que está com uma situação assim, aguardando aí e não consegue, você tem que fazer pressão e dar corpo para o Ministério Público, ó, mostrar que tem muito mais pessoas nessa situação e que precisa desse benefício. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, é esse vídeo. Você tem acesso a fazer uma denúncia, a fazer uma reclamação junto ao Ministério Público, colocando os seus dados lá, fazendo um cadastro rapidinho, e você vai colocar, e o Ministério Público vai ter mais motivo para poder, ao final desses 30 dias, se o INSS não tomar nenhuma providência, poder entrar com alguma efetiva medida judicial para que force as autoridades a tomarem as medidas necessárias e tirar o INSS e o beneficiário dessa situação. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Faça a sua parte. Se o Ministério Público tomou essa iniciativa é porque alguém foi provocar, e quanto mais pessoas provocarem, mais resultado a gente vai ter. Vamos nos utilizar das ferramentas que a gente tem para poder fazer valer o nosso direito. Se você gostou do nosso vídeo, se você conhece alguém que está nessa situação, que esteja nessa situação,
compartilhe esse vídeo agora com ele e peça para ele compartilhar com mais quem ele puder, quem conheça que estiver nessa situação, para que a gente consiga reverter essa situação.